Takemichi, por muito pouco, conseguiu escapar da morte nesse capítulo agora. Se ele fizesse algo contra o Sanzo, o Kakuto foi lá e conseguiu proteger ele, com tudo que ele tinha. Mas o preço de fazer isso pode acabar sendo alto demais, como a sua própria vida no capítulo 255 de Tokyo Revengers, que vai contar todo esse processo de como chegou a certo ponto do Kakuto praticamente morrer, mostrando como é que foi alguns minutos antes deles chegarem antes de onde Sanzo estava, dentro daquele trem. Aquela mesma fala do Takemichi de que ele diz que se ele não for, todos vão morrer. E ele infelizmente se atrasou um pouco porque ele teve que explicar a situação quase toda para o Kakuto, que não estava entendendo nem um pouquinho do que estava acontecendo ali de verdade. E na hora que eles chegaram lá, o Sanzo estava nesse momento manipulando os trilhos do trem, para que quando eles chegassem onde todo mundo estava, iria matar cada um deles que estivessem por perto. E tudo isso foi comprovado na hora que Kakuto viu realmente o Sanzo dentro daquele trem, lá no começo dos trilhos, bem longe da guerra, já tentando modificar as coisas para que acontecessem de acordo com seu plano. E o Sanzo nem fazia ideia de como era que os dois estavam ali na sua frente. Ele jurava que para achar o seu lugar teriam certas dificuldades, mas foi simplesmente fácil assim. E a maior pergunta de todas era como que o Hanagaki estava sabendo de tudo aquilo. O Kakuto estava tentando adivinhar tudo isso, sendo que nem ele, que estava no mesmo time do Sanzo ao lado dele, estava sabendo de tudo isso. E quando ele foi fazer uma pequena brincadeira, digamos assim, de que o Takemichi era algum tipo de adivinho, ele acertou um palpite de que ele era um vidente e poderia ver o futuro. Isso que eu chamo de golpe de sorte. Mas o líder da Toman não respondeu nem confirmou de maneira alguma uma pergunta desse tipo. E sabendo que eles descobriram seu próprio plano, decidiu logo entregar tudo o que ele já sabia, muito antes dos dois sequer imaginarem. Desde o dia que foi decidido o local da batalha pelo próprio Mike, ele foi naquele lugar algumas 2 vezes ou até mais, para poder estudar aquele local por todo completamente, e acabou decidindo um plano bem curioso do que ele queria fazer, que era conduzir um trem e saber fazer isso, e na hora certa ele ia fazer ele descarrilhar dos trilhos e acertar todo mundo exatamente no campo de batalha e poder matar todos de uma só vez. Por isso que lá antes estava mostrando aqueles containers simplesmente voando do nada. O Sanzo conseguiu acertar eles. E as consequências do seu plano poderiam ser altas demais para o Kakuto sequer imaginar de ser feitas de uma forma assim tão simples, que era literalmente todo mundo vai morrer. Não somente seus inimigos, o membro da Toman, mas também os membros da sua própria gangue, a Kanto. Mas quem disse que o Sanzo liga para quem vai morrer ou quem vai viver? Para ele não importa se são aliados ou inimigos. Todos, exceto seu precioso Mike, são um bando de barulho irritante. Por isso ele não vai deixar que o Takemichi e o Kakuto sequer coloquem um pé para interferirem no seu grande plano. E nem conseguiram ver quando o Sanzo estava sequer descendo do trem e colocando a mão para pegar uma katana, que ele deve ter deixado escondido ali no trem depois das últimas visitas dentro de uma bolsa. E quando foi avançando de uma vez para cima do Takemichi, que nem tinha notado nada, só chamou para a batalha. O Kakuto notou a espada antes dele. E sabendo perfeitamente o que ia acontecer, ele correu e puxou o Takemichi para que ele não fosse atingido por aquela arma. E o Haruchio começou fazendo um corte lateral, parecendo até que ele aprendeu de Demon Slayer, mas não conseguiu acertar o Hanagaki. Ele só cortou uma pequena parte do braço do Kakuto, que protegeu seu amigo de infância. Originalmente, o Sanzo só estava tentando matar logo o Takemichi se não fosse a intromissão do Kakuto na hora de tentar proteger ele. E a primeira coisa que o Takemichi faz quando percebe que ele estava com uma arma e foi protegido é agradecer o Kakuto de ter conseguido salvar a vida dele. Mas suas palavras foram 100% ignoradas, já que a maior preocupação do Kakuto estava sendo o Sanzo Haruchio.
perguntando se o Mucho também era outro barulho irritante para ele, e se ele usou aquela mesma katana para matar o traidor. E o Takemichi estava boiando sem entender nada do que eles estavam falando. Ficou só observando o Kakusho conversando. E num momento, ele diz que nunca gostou do Sanzo, nem mesmo quando eles estavam juntos na Tenjiko. O que é meio esquisito. Eu com certeza não me lembro do Haruchio estar dentro da Tenjiko. Ainda mais se isso significasse trair a confiança do seu precioso Mike. E olha que eu já vi esse mangá umas 3 vezes. E se puderem, por favor, me mostrar isso, eu ficarei agradecida. Mas o cara da espada também sente o mesmo por ele. Nunca sequer nem se tentaram gostar de verdade. E quando o Sanzo começou a apontar aquela espada na direção dele, o Kakusho começa uma sessão de strip para os fãs dele ficarem vendo ele lutar sem o uniforme da Kanto. E os dois juntos gritam um contra o outro para eles começarem a luta de punhos contra a espada, já que o Sanzo é fraco demais para poder usar os seus socos. E quando vemos os dois lados avançarem de uma só vez, a lâmina do Sanzo foi bloqueada, por causa que o Kakusho já tinha um plano para isso. Quando ia ser cortado, ele jogou o seu uniforme da Kanto em cima da katana, para que não machucasse esse e fizesse ele ser errado. E quando seu oponente ficou confuso e distraído, aproveitou para dar um belo de um soco bem no meio da cara do Sanzo. E parece que esse plano estava funcionando muito bem, que vamos ver ele levar mais socos ainda daqui pra frente. Mas de repente, no meio da luta, a gente tem um flashback do passado de Kakusho Hito, de quando ele estava no 3º ano do fundamental. Ele sofreu um acidente de carro com toda a sua família, onde todos os membros morreram, menos ele, que foi capaz de sobreviver e teve que ficar internado por um tempo, recebendo aquela cicatriz que ele tem no seu olho. E na mesma hora que ele saiu de lá, ele abandonou o seu sobrenome, que era pertencente à família que ele perdeu, e achou que ele poderia finalmente poder viver sozinho. Mas isso era até ele encontrar Izana Kurokawa e também conseguir reencontrar o Takemichi depois de tantos anos. E é por isso que ele está indo contra o Sanzo e defendeu seu amigo de infância. O Kakusho agora mesmo vai lutar pelo Takemichi e somente por ele. Mas antes que comecem as teorias, já deixa nos comentários qual vocês acham que é o sobrenome real de Kakusho Hito, já que sabemos que não é esse. E no meio da batalha, mesmo que ele falasse que estava protegendo o Hanagaki, o Haruchio fez um corte certeiro, bem no meio do peito do Kakusho, diante dos olhos do Takemichi. E foi bem parecido com o corte que foi feito no Mucho. A diferença era a direção. Mas esse será que seria o momento que ele iria finalmente morrer, depois de tantos arcos vivos e até sobreviver a balas de Kisaki? Ele com certeza é bem resistente e duro na queda, mas a última coisa que ele pensou foi que ele não teve uma vida assim tão ruim quanto ele havia pensado. E vocês sabem que quando aparece um personagem de anime ou de filme falando eu tive uma vida que não foi tão ruim, vocês sabem que vem depois. Ou ele morre, ou vai acontecer uma tragédia muito ruim com ele. Mas enfim, é aqui que finaliza o capítulo 255 de Tokyo Revengers. E eu sei que esse aqui não deve ser o primeiro vídeo que você tá vendo no canal. Então se junta logo ao nosso Valhalla, que a gente tá esperando por vocês aqui. Então até o próximo vídeo.